Oi, gente, muito bom ter vocês aqui. A gente vai ter um bate-papo gostoso hoje com a Helena Dias e com a Júlia Hades, da Poema. Elas estão conosco para conversar um pouquinho mais sobre esse universo de pesquisa, entendimento de comportamento tão importante, tão encantador, e para nos ajudar a pensar um pouco sobre o futuro, né, que a gente tem pela frente, somando a inteligência humana à inteligência artificial. Então, eu queria primeiro dar as boas-vindas para a Helena e para a Júlia, agradecer a presença delas, e também eu conto com o Bruno aqui, também da casa, assim como eu, para a gente poder trazer aí vários pontos de vista para essa conversa. Muito legal, gente. Que bom. Quando eu fiz o convite, a gente queria mesmo conversar com vocês, porque vocês têm uma abordagem que não é semelhante ao que está sendo desenvolvida no mercado, sendo aplicada no mercado. Conta pra gente como que começou, como vocês se encontraram, como é que começou a Poema e da onde vocês tiraram inspiração para desenhar o método de... Bom, eu Lê, antes de tudo queria agradecer, né, pelo convite, também um prazer estar aqui, que bom que a gente vai poder falar sobre tudo isso. Lê depois me complementa, mas eu e a Lê trabalhou juntas há muito tempo. A gente trabalhava no mesmo instituto, como dupla, e a gente se conheceu através da pesquisa, né? E a gente se aproximou muito e tal, e aí, em certo momento, eu saí desse instituto, comecei a atuar como freelancer, e aí, depois de um tempo, a Lê também saiu, e aí a gente começou a fazer muita coisa de trabalho juntas. E aí a Poema, na verdade, deu primeiro comigo, mas assim, meio despretensiosamente, eu tava já fazendo muito freela. Eu falei, vou criar um nome, vou fazer um site. E foi indo assim, sem plano de negócio, nem nada disso. Foi meio assim, vendo o que dá. E aí eu atuei 4 anos sozinha. E depois de 4 anos a Lê entrou como sócia também da Poema. E ano que vem a Poema completa 10 anos. Essa trajetória, né, a gente já fez muita coisa para muitos clientes diferentes e a Poema, na verdade, ela nasceu com o intuito de justamente levar mais humanização para os clientes. Então a gente sentia um pouco de falta, assim, ainda sente muitas vezes, realmente aproximar o cliente de realidades muitas vezes distintas, né, e muito particulares dos consumidores, que no fundo são seres humanos antes de serem consumidores. A gente sentia falta de levar mais contexto para esses clientes, da vida desses entrevistados, dessas pessoas, dos consumidores, um pouquinho mais de como eles moram, das suas famílias, todo o contexto social, cultural e tal. E a gente sentia que tinha espaço para essa pesquisa mais humana. A gente fazia, ainda faz, mas principalmente há uns anos, a gente fazia muita entrega em formato de mini documentário, né, que todo mundo podia ver os consumidores falando, ainda quando isso não era muito comum. E aí, em todos esses anos, exatamente, o nosso esforço é levar para os clientes diferentes formatos. A gente fala que a gente não inventou a roda, assim, então a gente não tem nenhuma, nossa, super metodologia diferente, que a gente mesma, né, inventou e ninguém faz. Não, a gente usa as metodologias tradicionais de pesquisa, mas a forma como a gente faz, como a gente modera, como a gente leva os resultados, como a gente cria formatos de entrega, como a gente constrói os relatórios, ela é muito pautada nesse objetivo de aproximar os clientes das realidades mesmo dessas pessoas. A Poema nasce daí, de humanizar os consumidores e fazer com que eles possam ser enxergados como seres humanos antes de tudo. Lê, quer complementar com alguma coisa? Assim, bem como mesmo, assim, mas eu acho que ao longo dessa trajetória dos 10 anos, muita coisa também foi mudando nos consumidores, no mercado, né, que precisava, então essa coisa do mini doc, assim, a gente fazia muito, agora a gente não faz tanto. Também metodologias também que foram se transformando ao longo dos anos e a combinação das metodologias, assim. Então, era isso, a gente ia muito, tipo, na casa das pessoas, invasão de cenário e tal, aí veio pandemia, e aí a gente foi, né, entendendo como fazer isso, como chegar, né, e se aproximar desses consumidores de outra forma que a gente não, né, pudesse estar ali, né, presencialmente e tal. Então vieram todas essas conversas por WhatsApp, as pessoas mandando vídeos e fotos. E aí a gente foi, então, eu acho que o ponto, né, assim, a base é essa, né, humanizar
esses consumidores para esses clientes que estão lá nessas empresas e trabalhando, precisando tomar decisões estratégicas e tal. E aí a gente vai entender, eu acho que depois, né, seguindo aqui a nossa conversa, de como que a gente vai fazendo isso também nos dias de hoje, pensando no futuro, assim. Mas eu acho que essa combinação de metodologias, de realidades, de como que a gente faz agora, né, o que está acontecendo nesse momento, mas sempre com esse objetivo final de de humanizar essas pessoas, de aproximar isso, essas realidades, assim. Eu queria pegar esse ponto que tu trouxe, a mudança ao longo do tempo. Antes vocês faziam mini documentários. Por que deixaram de ver? Foi uma questão de demanda? Foi uma questão da própria pandemia que digitalizou nossas interações? Queria que vocês já têm mais tempo de mercado e podem entender também como que era no Instituto antes que vocês trabalhavam e como é que é agora. Acho que é legal a gente traçar essa linha e entender o que ficou para trás e por que, né? Porque eu acho super interessante. Melhor do que um PPT é um vídeo documentário, algo que consegue trazer assim, as dimensões do que vocês estão investigando. Eu sinto que, assim, no começo, lá atrás, 10, 15 anos atrás, esse intuito, né, e esse formato de aproximação dos clientes com os consumidores, ele era muito novo. Era algo muito que não era tão comum. Os clientes realmente verem os entrevistados falando e tal. Existia realmente essa distância entre cliente e consumidor, né? E aí quando a gente fazia... Na verdade, a gente ainda faz mini documentário, mas não com a gente sente que mudou um pouco a demanda. Por quê? Porque nesse período todo, outros formatos também foram aparecendo. Então, eu sinto que antes era muito raro, assim, você ver os clientes querendo mesmo se aprofundar nas realidades dessas pessoas. E aí os mini documentários, eles vinham como uma super possibilidade disso, né? Eles verem as casas, verem como essas pessoas moram e tal. E aí a gente fez assim, muito mini documentário por muito tempo. E com a pandemia, principalmente, a gente começou a criar novos jeitos de fazer isso, né? Então, muitas vezes não dava para fazer documentário nas casas das pessoas e tal. Então, por exemplo, os diários online começaram a bombar. Então, em vez da gente ir presencialmente, a gente fazia as dinâmicas, o campo, e ficava em contato com essas pessoas depois, por WhatsApp e tal, e fazia ligação de vídeo, muitas vezes depois de fazer os grupos, as entrevistas, e pedia para elas irem mandando pra gente fotos, vídeos, me manda foto da sua casa, me manda foto de onde você guarda seus produtos de beleza, me manda prints das conversas que você tem sobre o tema com as suas amigas, não sei o quê. Então, eu acho que a pandemia ela foi um marco assim de como a gente consegue trazer mais dessa realidade através de novos formatos, né? E tem inúmeros, né? Então, desde diário online, mini documentário, revista fotográfica, a gente e-book online com fotos dessas pessoas, levar vídeos no próprio report, né? Enfim, então acho que a pandemia foi um marco, assim, dessa demanda de novos formatos, sabe? E eu acho que, de novo, acho que a base ela continua a mesma, a demanda ainda existe de, tipo, conhecer esses consumidores e quanto mais visual e mais real ali, melhor para eles, tipo, entenderem isso. O que muda é a forma como a gente vai fazendo, assim. Então, antes, de fato, a gente ia na casa das pessoas, a gente ia com uma equipe de filmar, tipo, com câmera, com áudio, com não sei o quê, né? Tipo, 5 pessoas na casa da pessoa e para, né, registrar e tal. E aí a gente foi mudando e entendendo, pegando esses materiais que as próprias pessoas faziam, esses vídeos que elas nos mandavam, e aí fazia um mini doc, né, um pouco com uma imagem ali um pouco diferente e tal, mas que também trazia essa realidade e até de um outro olhar, né, da própria pessoa olhando para sua realidade. Então, assim, no fim das contas, a demanda ela continua, né, nessa questão, por exemplo, do mini doc, ela só muda a forma como a gente vai fazendo para se adaptar né, essas possibilidades. E não que hoje a gente não vá mais na casa das pessoas, não filme mais. Mas a demanda diminuiu porque, né, daí tem questão de custo e tal, né? E aí muda um pouco o mercado e o que as empresas precisam. Sim, e vocês sentiram que isso afetou também a qualidade do material que vocês analisam, que não se perde? Porque uma coisa é ir lá, é sentir o cheiro, é sentir
né, as contradições, ações, pausas. O outro é tentar, através de um olhar que não é especialista do próprio consumidor, das pessoas, chegar naquela informação. Como é que vocês veem isso, né? Será que é a mesma fonte ou ela mudou e se digitalizou? Assim, a gente sente muita falta dessa pesquisa mais presencial mesmo. Desde a pandemia, mudou completamente o jeito de fazer pesquisa. Sim, é claro que ir na casa das pessoas, vê-las ao vivo, ver onde elas moram, ver os detalhezinhos das casas, isso tudo diz muito pra gente, como análise assim de pesquisa. O mundo ideal seria a gente poder fazer isso sempre, né, com todos os trabalhos. Mas ao mesmo tempo, a digitalização, ela permite que a gente vá mais longe, muitas vezes no sentido no sentido regional, que a gente consiga mais conteúdo em menos tempo, porque antes, para a gente fazer tudo isso, a gente tinha que viajar, organizar a equipe, os prazos ficavam muito mais longos, o custo era mais alto. Então, por um lado, a gente perde um pouquinho o presencial ali, que é importante. Por outro, a gente consegue expandir também, né, o olhar da pesquisa e, ao mesmo tempo, provoca a gente bom, quais metodologias a gente vai organizar aqui para que a gente consiga se aproximar dessas pessoas, né? Nenhuma é igual à outra, mas... E por isso que eu falo assim, eu acho que mais do que inventar a roda na pesquisa é justamente fazer a pesquisa com esse olhar muito curioso, muito sensível, né? Que a gente consiga enxergar além do que a gente está ali vendo superficialmente, ir para as entrelinhas, né? Então eu acho que é muito mais do olhar do pesquisador do que da metodologia em si, sabe? Pode ter pesquisador que vai na casa, mas não vê o que está ali. Pode ter pesquisador que está fazendo uma pesquisa mais digitalizada, mas está enxergando um monte de coisa interessante, sabe? Super bacana, Julia. E eu queria aproveitar esse gancho, né, para fazer aqui um comentário para a gente pensar juntas a respeito disso, né? Porque a gente vê hoje o mundo acontecendo muito por trás de tela. Então, é a gente fazendo aqui a nossa conversa usando os recursos da tecnologia, pessoas compartilhando as experiências delas nas redes sociais, estando com os familiares ou buscando, se sentindo presente através de redes sociais. Então, nesse contexto que a gente tem de sociedade, pelo que a gente ouve, né, vocês falando, também tem um pouco esse movimento de adequação para esse novo momento de vida, esse contexto de vida onde tudo se dá também muito por trás de uma tela, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente sempre fala sobre isso na Poema, né? Assim, de como a gente pode se adaptar e, enfim, a falta que a gente sente, né, de não fazer tudo por trás de uma tela. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem feito as pazes com isso há muito tempo, porque eu moro num lugar, a Helena mora em outro, a Milena mora em outro, que trabalha com a gente. Cada um da nossa equipe mora num canto e a gente não tá presencialmente juntas, por exemplo, mas a gente dá os nossos jeitos de estarmos muito próximas. Então, a gente, por exemplo, sempre que dá 2 viagens da Poema por ano pra gente ficar junta, repensar processos, coisas e tudo mais. A gente está sempre pensando em como usar esse mix do digital com o presencial. Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Elas podem se complementar. E esse é sempre o nosso grande desafio, tanto internamente quanto como para fazer projetos, né? Então tem projetos que a gente olha e fala, isso aqui tem que ser presencial. É uma coisa que, beleza, o cliente está querendo fazer em pouco tempo e tudo mais, mas como pesquisa, isso pede que a gente vá presencial, pede que a gente veja isso, né, de perto. Então, eu acho que também é tomar esse cuidado para não achar que tudo pode ser digital ou que tudo precisa ser presencial. Eu acho que é um pouco desse mix, né, Lê? Super, assim, e acho que é muito esse movimento também, né, como tudo, assim, né, quando chegou aquele momento de pandemia, temos que transformar tudo no online, quebra-cabeça, como fazer, e acho que agora, tipo assim, o digital tá aí, a gente sabe fazer, tá tudo ótimo, mas eu acho que agora também volta aquele movimento, né, como tudo, assim, de tipo, agora a gente tá fazendo tudo online, mas vamos retomar e fazer o presencial, ir lá na casa da pessoa e tomar um cafezinho. Então, esses dias eu estava fazendo uma entrevista online com uma mulher que estava em São Paulo,
E aí, né, eu falei, ela, não, adorei e tal, a conversa, não sei o quê. Eu queria, era estar tomando um cafezinho com bolo. Tem um bolo aqui na minha casa. Se tivesse aqui, tu podia, né, comer o bolo e tal. Eu falei, nossa, é isso, né? Que saudade, tipo, disso. E a gente precisa retomar, porque querendo ou não, eu acho que agora que tá todo mundo tanto na tela e tal, todo mundo sente cada vez mais essa necessidade desse olho no olho e ter esses momentos presenciais mesmo. Eu acho que até essa questão da escuta, que eu acho que a pesquisa ela vem também como uma ferramenta de escuta para as próprias pessoas que estão participando, né? Que para elas é super importante estar ali sendo escutadas né, de falarem da vida delas e não sei o quê. E aí, isso, né, fazendo isso presencialmente muda um pouco. Eu acho que eu queria perguntar, fazer uma pergunta que é, ah, a gente está vendo que está indo para esse caminho, né, que nem a Flávia falou, né, interações entre telas, as pessoas estão se conectando com telas, não necessariamente com outras pessoas do outro lado da tela, né? E aí vocês trazendo esse ponto de presencial, eu queria que vocês voltassem na memória e trouxessem alguns projetos que para vocês, puta, aquilo foi fundamental. E outros que mais marcaram vocês, mesmo presencial, que foi algo que deu aquele... Assim, que bom que eu sou pesquisador por estar fazendo isso, sabe? Lê, eu tenho dois em mente, posso falar? Pode falar, eu tenho também, Tem mas algum? talvez seja o mesmo. Teve um há muito tempo que a Lê nem tava ainda, acho que era pré-escola. A gente precisava entender como diferentes perfis ali de jovens se relacionavam com o consumo de bebidas, e aí eles tinham mapeado alguns perfis, né? A turma que gosta de sertanejo, quem gosta de ouvir funk, quem gosta de bares mais arrumados e tal. Então a gente tinha ali algumas características. E a gente queria entender como eles iam para esses rolês. Então o que acontecia antes deles irem sair para beber, consumir cerveja ou qualquer outra coisa e tal. E aí foi muito legal porque esse, assim, a gente foi com eles nos rolês, a gente fez um mini documentário super legal sobre isso. Então foi muito legal de ver realmente como essas pessoas se organizavam para isso. A gente ia lá, foi no esquenta ali com as meninas que se reuniam em casa, fumavam juntas, ouviam a música, a maior bagunça, não sei o quê. A gente foi ouvir os meninos que curtiam funk, como eles se reuniam. Eles iam lá, eles bebiam na adega primeiro, aí eles ficavam conversando, não sei o quê. A gente foi no bar com as meninas assim que gostavam de bares mais arrumadinhos. Quem eram elas, o que elas pediam, sabe? Então, e a gente foi entendendo mesmo, assim, as características dessas pessoas, criando aqueles programas com eles. Então, isso foi muito legal, assim, muito insumo pra gente. O mini documentário ficou muito legal, porque a gente também misturou as imagens que a gente fez ao vivo, mas eles mandavam pra gente também fotos e vídeos de outros rolês que eles tinham ido e tal. E a gente fez esse mix de linguagens. Então, esse foi muito legal pra gente conseguir ver mesmo como era, que horas eles iam, como eram as noites dessas pessoas, né? As casas, os amigos, do que eles conversavam, enfim. Teve um que também, assim, foi... Logo que explodiu a pandemia, a gente fechou um trabalho pra Nike, que era de uns 6 meses, tinha uns 6 meses ali pra fazer. E o ideal, na época, seria que a gente fosse fazer presencial. Então, a Nike queria entender como se conectar com os atletas que eles patrocinavam. Como estabelecer conexões mais humanas mesmo com esses atletas. O nosso objetivo era realmente entender a fundo a jornada do atleta. Quem eram esses atletas? Como eles chegavam até o ápice da carreira. A gente foi entender desde o comecinho até a hora que eles se aposentavam. Fomos entender com consumidores também de esporte, como eles enxergavam os atletas e tal. E a gente falou, nossa, putz, seria tão legal, né, esse presencial, que a gente pudesse acompanhar os treinos, que a gente pudesse estar junto e tudo mais. E foi um desafio porque esse era o tipo de trabalho que a gente queria muito ter feito presencialmente, mas que no fim a gente conseguiu, assim, um resultado muito legal fazendo tudo online. A gente fez uma análise sociohistórica da história do esporte no Brasil, desde 1800 até
o tempo ali na época. A gente conversou com muitos atletas por vídeo que estavam em outros países. A gente fez uma consultoria com uma super pesquisadora de esporte. A gente fez grupos com os consumidores. E a gente conseguiu fazer vivências com esses atletas de forma online. Então, eles chegavam nos treinos, eles mandavam foto, vídeo, eles ligavam pra gente pelo FaceTime, então a gente conseguia ver onde eles estavam, enfim. Então, a gente conseguiu... Eles mandavam fotos da casa deles, de álbum de infância, que a Nike, assim, nunca tinha tido acesso sobre isso, assim. E aí, no fim, a gente entregou um reporte com vários pedacinhos de entrevista, de vídeos, de materiais visuais, audiovisuais. A gente fez um mini documentário. E também, no final, a gente teve a ideia de fazer um podcast com trechos de entrevistas dos atletas contando as histórias pessoais deles, coisas que eles nunca tinham contado para a Nike, e que a Nike justamente queria saber sobre isso, né? Quem são esses atletas para além do patrocínio, né? Serem patrocinados. Então, acho que esse foi um projeto que desafiou muito a gente, que era ali no comecinho, quando tudo ficou online, que no fim a gente se surpreendeu, eles se surpreenderam muito, então, assim, esse foi muito legal, marcou a gente bastante, assim, até hoje. Fiquei com uma curiosidade aqui, né, ouvindo vocês falarem. Vocês já tiveram algum projeto que vocês tinham que conversar com algum público muito difícil de ser alcançado, muito difícil de ser de estar aberto, né, a pesquisa, de estar exposto ali? Queria que vocês contassem um pouquinho disso e como é que vocês fizeram para buscar esses públicos que são mais difíceis de serem entrevistados. Quer ler o que eu falo? Tá. Muitas vezes quando a gente estuda o universo financeiro, pessoas que muitas vezes são muito desconfiadas para dar pesquisa, porque a gente fala de dinheiro, a gente fala muitas vezes de dívida, né, e tal, então são temas muito sensíveis muitas vezes, que as pessoas têm muita dificuldade de se abrir. Então a gente tem uma parceira de recrutamento, né, super parceirona da Poema, alinha muito com o que a gente acredita, porque muitas vezes, quando a gente faz recrutamento, a gente acha que é só aplicar o critério Brasil, ali uma ficha de recrutamento, colocar os filtros e beleza. E o recrutamento, ele é muito ouro da pesquisa, né? Se a gente não tem bons recrutados, a gente não consegue, muitas vezes, fazer uma pesquisa realmente profundo. E então ela tem esse olhar também de, além de filtros, né, óbvio, objetivos, assertivos que tem que ter, mas conversar com eles, ouvir, sentir se essa pessoa aqui ela tá aberta, essa aqui ela tá mais desconfiada, essa aqui vai ser boa, essa aqui eu acho que não vai funcionar e tal. A gente se alinha muito em relação a isso. E claro, né, na moderação a gente tem que ser muito sensível para abordar temas como esses, né, que muitas vezes dão gatilho. Então, às vezes, sei lá, alguma doença, algum momento difícil que a pessoa passou, devido à organização financeira, a gente faz muita coisa para o universo financeiro. A gente está, assim, bem acostumada a lidar com isso nesse sentido, de se aproximar mesmo, né? Eu sempre falo, não adianta a gente chegar e vamos aqui fazer entrevista, já falar do que a gente precisa falar. Tem todo um aquecimento, uma introdução que muitas vezes alguns clientes até questionam, mas precisa mesmo disso? Sim, precisa, porque a gente precisa estabelecer uma conexão com aquela pessoa. Ela precisa se sentir à vontade para abrir o coração pra gente, para conversar. Tem entrevistas que a gente acaba, a pessoa fala, nossa, acho que eu nunca me abri assim com alguém, nunca falei disso com ninguém. E é justamente aí que a gente fala, bom, conseguimos, sabe? Porque ela confiou na gente, se sentiu tranquila de falar sobre isso. Então, eu acho que é muito você acertar o parceiro de recrutamento e a forma como você modera, o olhar como você enxerga aquela pessoa e aquele tema. E eu acho que até complementando, pegando essa pergunta da Flávia com a anterior ali, do Bruno, que eu acho que tem essas questões que às vezes só o presencial resolve, né? Ir até o lugar para encontrar as pessoas que a gente precisa falar, porque é um lugar muito específico, tipo, interior do interior do interior, sei lá da onde. Mas aí, pensando até nos cases e projetos, teve um projeto que a gente fez que era no Rio, né, no Rio de Janeiro, no centro do Rio, assim, e não que fosse um perfil super específico, mas é que a gente precisava falar com pessoas que passavam por uma determinada região. Nada melhor do que tu ir para a região e ver as pessoas e falar com as pessoas ali e dali encontrando. Esse projeto foi um que foi muito incrível, assim, de vivenciar. Então a gente passou, sei lá, uma semana indo todo dia naquele mesmo lugar e conversando com as pessoas que estavam de passagem, walking tour com um guia que ia contando a história daquele lugar. A gente ia
né, nos estabelecimentos por ali, conversava com as pessoas, e ia no terreiro que tinha um evento que nos convidava, uma coisa de indo, assim, daqui a pouco a gente estava numa roda de samba e que nos levaram também. Acho que essa espontaneidade, assim, essa coisa do presencial, muitas vezes, nos permite isso, assim, né, de chegar em pessoas que talvez... Então, acho que tem algumas, né, em alguns momentos que esse presencial ele realmente é insubstituível, assim. E aí eu queria perguntar para vocês como vocês estão enxergando com essa metodologia, esse processo que vocês têm de conseguir entender além de uma conversa, da conexão presencial que vocês sentem falta e que é tão importante, como que a inteligência artificial está entrando no processo de vocês? Se está entrando, e como que ela está entrando aos poucos? E o que vocês veem de prós e contras? Porque se a gente delega alguma coisa, a gente está perdendo algum tipo talvez de ação, talvez de propriedade sobre o que a gente está fazendo. Eu queria entender com vocês, como que ela está invadindo esse processo de vocês, que, ao meu ver, seria a antítese. Então, eu fico chocada com a rapidez e com a mudança e de como isso está entrando na nossa vida, no nosso trabalho, né, de uma forma muito rápida. É isso, se a gente tivesse falado ali no início do semestre, a gente também teve a nossa conversa, acho que foi ali agosto, setembro, por ali. De lá pra cá, sabe assim, de lá pra cá tanta coisa também já mudou, assim, do que eu penso, do que a Júlia pensa e como que a gente aplica isso nas nossas pesquisas, nos nossos processos. Eu acho que né, sempre, e a gente conversou isso da outra vez, assim, sempre tem aquele momento mais cético, tipo, não, que isso, agora vocês falam nisso, meu Deus, não, nossa pesquisa é humana, a gente está falando de pessoas, a gente precisa de pessoas e não sei o que e tal. Não somos da tecnologia, mas eu acho que a gente está fazendo as pazes, aprendendo a lidar com ela e ver ela como, de fato, uma parceira, uma aliada, uma assistente no processo que a gente já fazia, mas facilitando muito mais eles, assim, agilizando, otimizando processos que acabam sendo tipo, incríveis porque a gente acaba tendo mais tempo para pensar estrategicamente, para analisar, para criar pontos, mas com uma base que vem ali da inteligência artificial, da tecnologia. Então, acho que a gente pode, né, falar em exemplos bem práticos. Por exemplo, então da entrevista, dos grupos. Eu me lembro assim, antes a gente tinha, inclusive no cronograma para o cliente, tempo de campo, tempo de transcrição. Aí depois, a gente tinha lá uma pessoa já transcrevendo, né, na hora e tal. E agora, tipo, Google, né, a gente faz tudo pelo Google Meet e tal, já transcreve, já resumo, tem os links com vídeo de quando a pessoa falou aquilo e tal. Então isso aí, tipo, muito, né, assim, nos agilizou um tempo aí incrível, né, e alocou pessoas, porque daí a gente tinha uma pessoa da equipe que ficava lá acompanhando sempre as entrevistas e fazendo todas as anotações. Então, essa pessoa agora já está ali fazendo uma pré-análise, uma análise e tal. Acho que outro exemplo que também é super recente, que a gente começou a usar, que foi o notebook do Google, que ele também ajuda ali num processo de pré-análise mesmo. A gente sobe ali as transcrições e aí a gente vai fazendo ali perguntas, ele vai trazendo né, as frases de quem falou, ele faz um mapa mental. Muitas vezes nas nossas reuniões internas, para discutir sobre o campo, a gente sai dali para lembrar de todos os pontos e ter a nossa conversa humana entre pessoas, do que a gente lembra, mas usando essa base que está ali, que está nos ajudando tipo, a organizar muito, né, essas ideias. Então, é isso, assim, né? Assim, se a gente falar daqui a um mês, pode ser que tudo já tenha mudado e eu espero, porque né, eu e a Júlia, a gente tem conversado muito, assim, de como mais eu posso fazer. Eu tô, tipo, com uma listinha aqui de todas as coisas que eu acho que a inteligência artificial poderia fazer por mim, e eu não sei ainda como é que ela faz, mas eu gostaria. A gente tá olhando, tá pesquisando, e as coisas estão mudando, assim, muito rapidamente, e que é isso, assim, o processo ele continua, né? Vai lá, recruta as pessoas, usa dados sintéticos, mas aí a gente vai analisar, né? Vai moderar, vai analisar, e aí a gente vai fazendo o processo, diminuindo o que a gente consegue ao longo desse processo. Coisa é a superinteligência, né? Eu queria ouvir vocês um pouco sobre
a percepção de vocês para a inteligência que é reproduzida, que é sintetizada de pessoas reais. Então, queria que vocês contassem um pouco para a gente os os primeiros sentimentos que vocês têm em relação a essa inteligência real, dessas pessoas que são sintetizadas para conseguir também trazer aqui respostas para algumas questões que são colocadas. Claro, sem falar da experiência que quando vocês falam do estar junto, do olho no olho, tem a questão de como ela vive aquilo, né? Mas num primeiro momento, eu queria ouvir vocês com relação a essa questão não da superinteligência, mas da inteligência humana sintetizada para reproduzir, né, emoções, para reproduzir percepções, para reproduzir um pouco do que elas contam em relação ao entendimento delas com relação a uma necessidade, uma dor. A gente tem falado bastante sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa bem, assim, zero, tinha pavor e não sei o quê, e a Lê que me puxava um pouco, falava, imagina que a gente vai usar isso, não sei o que, não tem nada a ver. E aí, aos pouquinhos, né, a gente foi entendendo que isso pode sim entrar, muitas vezes, como um complemento a conhecimentos que a gente já tem. Sinceramente, eu não acredito que a gente vai... Assim, eu posso morder a língua mais pra frente, mas eu ainda acredito que o futuro é humano, e a gente não vai terceirizar, assim, a moderação robótica, porque, sabe? Acho que tem coisas que são as pessoas que têm que fazer, é a gente mesmo que tem que fazer. Eu acho que isso pode, sim, ser ativo, né? Eu acho que mais do que a gente vê como algo que vai substituir, uma coisa substitui a outra, eu acho que a gente pode pensar em como trabalhar em parceria, que isso é uma forma construtiva e que pode levar a gente para caminhos muito legais. Então, eu diria que todo esse conhecimento sintético, pessoas sintéticas e tal, elas não entram como substitutas das pessoas reais, não sintéticas, mas como um complemento ali do que a gente já vai ter descoberto sobre essas pessoas reais. É isso, assim, a minha visão é de uma parceria, sabe? Não de uma exclusão, uma coisa ou outra. Então, acho que tem uma coisa que é entendendo um pouco a demanda dos clientes e o tipo de projeto que a gente tem também para ir se adaptando e fazendo justamente essa parceria e vendo os dados sintéticos e toda essa inteligência como uma expansão do que a gente faz, enfim, no presencial ou no online, né, mas no tradicional. Então, a gente vê cada vez mais, né, os clientes, coisas mais pontuais. Então, de fato, às vezes, para uma coisa super pontual, fazer todo o processo de recrutamento de pessoas, mais o tempo de campo, responder uma coisa que é super pontual, de que eles já têm muitos dados sobre isso, sobre aquelas pessoas. Realmente, acho que, né, faz sentido a gente ter esses outros caminhos para falar, tá, a gente pode fazer um super estudo profundo aqui e depois a gente usa esses dados sintéticos para ir comprovando algumas outras hipóteses, complementando outras coisas, expandindo para outros lugares. Então, eu acho que tem isso, assim, dessa parceria e muito olhando para o que, no fim das contas, também estão precisando, né? Em que velocidade elas estão precisando isso e como que a gente vai se adaptando. Legal vocês verem como parceria, porque para mim o olhar é muito de ferramentas que a gente vai incorporando ao longo do processo, né? E eu queria ouvir de vocês, como que vocês veem essa caixa de ferramentas no processo de vocês, né? Vocês viram que já está participando da transcrição, em documentar o que vocês estão coletando, numa pré-análise, está conseguindo, né, trazer algum já estímulo de simulação de onde vai chegar isso? Vocês conseguem vislumbrar a pesquisa potencializada pela inteligência artificial? E como é que o processo de vocês fica ao longo desse caminho? Eu acho que a gente fala bastante disso também, que eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente tem que se abrir e utilizar o que der para utilizar, agilizar processo, diminuir prazo, deixar tudo mais assertivo e tal, a gente tem que usar. Ao mesmo tempo, eu acho que também tem que ter um cuidado de como incorporar tudo isso, né? Eu acho que existe um limite
entre o que a inteligência artificial pode fazer por nós e aonde a gente, seres humanos, pensantes, a gente também tem que entrar. Então, quando a gente utiliza, né, a gente tem que revisar bastante, tem que entender se é mesmo aquilo, se não é, se tá certo, enfim. Por outro lado, é maravilhoso porque isso economiza horas da equipe que pode estar alocada fazendo uma outra coisa, né? Mais importante naquele momento, né? Então, eu acho que é um ponto, assim, de realmente enxergar essas ferramentas e tal como parceiros da equipe mesmo, parceiros ali da pesquisa que a gente possa usar e que, como outro trabalho, a gente também teria que revisar de olho, ver como é que está sendo feito e tal. Acho que tem um ponto que é a criatividade humana, a sensibilidade humana, e daí eu acho que é com a gente mesmo, sabe? Então eu acho que é a gente conseguir entender qual é o nosso máximo potencial que a gente não pode abrir mão e qual é o potencial também da inteligência artificial que a gente pode usar e pode ser muito bom pra gente, sabe? Não, é bem complemento mesmo, assim, porque eu acho que assim, pensando, né, em onde a pesquisa vai parar e como tudo isso está mudando no nosso mercado, que de fato tá, assim, eu acho que tem um ponto, assim, que a pesquisa humana, profunda, enfim, como a gente acredita, ela vai continuar acontecendo e sendo necessária e os clientes vão continuar precisando disso, sabe? Eu não tenho dúvidas disso, assim, sabe? Que o nosso negócio tem uma base sólida e que o mercado vai continuar precisando disso. Com talvez menos frequência, porque vão ter outras demandas que vai precisar dessa, né, de uma agilidade maior ou de uma especificidade, né, e resolver algumas questões mais pontuais. Então eu acho que vai na verdade expandindo não só as formas como a gente vai trabalhando e agilizando tudo isso, mas o que a gente vai entregar, sabe? Então acho que vamos continuar entregando projetos muito robustos, mas vamos entregar também projetos que são mais específicos para resolver coisas mais pontuais, onde a gente vai trazer mais criatividade do que o dado em si, de quantas pessoas falaram aquilo, enfim. Eu acho que a gente vai adaptando e ampliando. Eu acho que assim, quando a gente libera, né, um pouco de tempo com uma ferramenta que consegue, é isso, a pessoa não precisa ficar lá transcrevendo, anotando, acompanhando várias entrevistas. Acho que a gente pode pensar em duas esferas, a profissional e a pessoal. A esfera profissional consegue estar mais liberada, né, para pensar em outras coisas, com a cabeça mais fresca. E isso tudo facilita que ela tenha mais criatividade, que ela consiga ter um olhar mais disponível para outras coisas que estão acontecendo ali. Então eu acho que isso é um movimento muito bom, muito interessante, porque quando a equipe está atolada de coisa, com 1 milhão de funções, porque sobra muito pouco tempo para que ela possa ter um olhar mais fresco, para que a criatividade dela possa vir à tona, para que ela consiga ter uma ideia no meio de algo ali do dia, para que ela fale, nossa, ó, recebi isso de diferente, nossa, e se a gente fizer tal coisa de outro jeito? Quando a gente está muito, muito ocupado mentalmente, sobra espaço disponível para outras coisas. E por outro lado, como que a gente pode se liberar cada vez mais pessoalmente falando para que a gente não fique nessa loucura, né? É isso, também é uma coisa que a gente sempre tentou pensar e fazer, que é a gente não entrar nessa coisa da produtividade a qualquer custo e não sei o que e tal. Então, a gente tem ali a nossa agenda, por exemplo, Poema, que cada uma coloca os seus compromissos, quando não está disponível, quando não pode. Aqui eu vou buscar o meu filho na escola, aqui eu tenho tal coisa, né? Então, a gente busca respeitar muito isso, e entender também, né, que assim como a gente fala que os consumidores são seres humanos, a gente também é ser humano, né, antes de ser pesquisador, antes de ser profissional. Acho que essas ferramentas, inteligência artificial e tudo isso, elas vêm como uma parte colaborativa mesmo, de liberar as pessoas para ficarem mais disponíveis no trabalho e para também ficarem mais disponíveis na vida, né? Organizar melhor talvez o tempo e a gente conseguir ter um equilíbrio um pouquinho mais justo. Super, eu acho até que, e até assim, antes de pensar em inteligência artificial, sempre como empresa acreditou muito nessa questão da
flexibilidade. As pessoas, tipo, tem uma demanda, tu precisa entregar isso, se tu fizer em 5 horas ou em 10 horas, tipo, né, vai estar liberado no momento que entregar. E eu acho que a inteligência artificial agiliza isso justamente para abrir espaço, seja para criar e pensar em coisas para a empresa, seja para viver sua vida, que também vai estar alimentando a sua vida profissional. Olhar outras coisas, de ter outras referências, tá? Repertório, cuidar do filho. Acho que tudo isso vai impactando. Então, acho que numa empresa também, que são, né, todo mundo ali é mãe e tem demandas, né, de cuidados, ter mais tempo liberado, ouro, né, da gente conseguir tentar equilibrar todos esses pratinhos, assim, e usar a inteligência artificial meio que né, a nosso favor de todo mundo, assim, a gente conseguir entregar o que a gente precisa num tempo que for mais rápido e com mais qualidade. Eu tava pensando aqui, não queria abrir uma gaveta aqui porque a gente tá finalizando, mas eu queria muito ouvir vocês, que quanto mais a gente vai se aprofundando em o que de informação a gente consegue simular e sintetizar das pessoas reais, mais eu vejo que a gente tem um mundo de dados que está sendo consumido, principalmente por modelos de linguagem, que são os modelos de IA. Então a IA vai nos conhecendo de uma forma bem mais profunda. Vocês têm receio que no futuro a gente não precise mais fazer entrevistas sobre consumo? As respostas podem ser assim, não sei porque eu consumi, simplesmente surgiu na minha casa. Vocês têm esse pensamento um pouco pessimista que eu tenho, mas distópico, que daqui a pouco a gente não vai precisar mais entender o consumo, porque ele já vai ser tão influenciado que as pessoas nem vão mais ter consciência que estão consumindo, sabe? Eu entendo o pensamento e a linha de raciocínio. Eu acho que talvez seja mais difícil entender, ou as pessoas. Mas é que eu acho que assim também, quando a gente tá. E aí eu vou tentar ser breve por causa do tempo, né, pra ler também poder falar, mas é que eu tenho um ponto que, assim, quando a gente está no ápice de um movimento, né, tecnológico, nesse caso, normalmente a gente tem uma curva para baixo depois. Então eu sinto que a gente está ali caminhando, 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 subindo, subindo, subindo o topo da inteligência artificial, né, por exemplo, mas que em algum momento isso vai voltar de alguma forma. Então eu não acho que a gente vai subir esse topo e ficar nesse topo, assim. Claro, não falando de forma totalmente geral, porque, enfim, mas acho que vão ter movimentos que vão continuar subindo essa montanha, mas sempre vai ter aquela outra parte que vai descendo, que vai buscando movimentos contrários para justamente fazer esse equilíbrio, né? Para um oposto. Então eu acho que a gente sempre vai ficar nessa flutuação e que sempre vai ter espaço, tanto para uma coisa quanto para outra. Então eu acredito que por mais que possa ser difícil entender o consumo, cada vez vai ser mais influenciado, acho que sempre vai ter espaço para essas reflexões e para as pessoas que estão querendo fazer um movimento de maior equilíbrio em relação a isso. Então, apesar de já ter ficado muito pessimista hoje, eu acho que não, que a gente vai ter como continuar entendendo tudo isso. Eu acho que eu também, eu sempre tendo a ser mais otimista, apesar de ser casada com uma pessoa que sempre traz esse olhar bem pessimista da inteligência artificial, onde a gente vai acabar, o mundo vai acabar, enfim, acabou tudo. Eu sempre acho que mesmo com todas essas mudanças, mudança no comportamento, mesmo que é isso, assim, acho que tu falou, né, Bruno? Putz, daqui a pouco é tão inconsciente o porquê que eu consumo, porque já tá tudo, chega na minha casa, o que eu preciso, que eu mal pensei, já tem aqui uma coisa específica. Mesmo isso também vai ter suas camadas. Talvez vai ser diferente como que a gente vai perguntar, como que a gente vai entender exatamente esse comportamento, mas vai ter um jeito. Vai ter um jeito da gente entender. E acho que os clientes, as marcas vão precisar entender também, justamente para conseguir entregar isso de uma forma mais assertiva. Então, sei lá, posso estar sendo meio otimista demais, assim, pra gente não entrar numa crise de ansiedade, pensar que o mundo vai acabar. Acredita aí que vai dar um jeito. Claro, não, ótimo. Eu sempre trago esse lado pessimista porque é um exercício que a gente tem que fazer, né? Se a gente vai sempre pro lado otimista, não tem o filme, né? O filme ele não ocorre.
Mas muito legal o papo, assim, a gente poderia ficar um pouco mais tempo, assim. Quero só que vocês no final tragam um olhar de, putz, para os próximos 5 anos, o que que vocês estão imaginando, o que que vocês veem. E eu acho que é isso, acho que a gente tem bastante histórias aqui e conteúdo pra gente continuar num próximo episódio, quem sabe. Boa. Eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ter cada vez mais essa complementariedade entre o trabalho humano e o trabalho digital, né? Enfim, artificial, dizendo assim. E acho que cada vez mais a gente vai conseguir entender como fazer esse mix e pensar de forma mais colaborativa. Eu acho que no comecinho, né, fica todo mundo um pouco assustado, a inteligência artificial vai substituir tantos empregos e não sei o que e tal. Acho que sim, pode ter esse lado, mas também eu acho que a gente vai começar a descobrir os limites e o lugar de cada um. Então eu entendo que a gente vai começar a achar mais equilíbrio e começar também a fazer um uso mais assertivo em relação a isso, que vai ser bom para todo mundo. Eu queria já agradecer, né, o tempo de vocês e a conversa de vocês aqui conosco. E reforçar isso, né? Eu acho que na medida que a gente se junta, né, vocês com um olhar tão sensível, né, e tão humano, e a gente também com essa preocupação, mas trazendo ferramentas que nos ajudam a entender essas questões também, eu acho que eu saio daqui com o coração quentinho, sabe? Assim, com a sensação de que é possível a gente se juntar, é possível a gente buscar caminhos de ter inteligência humana e inteligência artificial juntos em prol de algo que é melhor e que é maior, assim, é para que a gente consiga oferecer soluções e caminhos que ajudem as pessoas a terem mais qualidade de vida, mais bem-estar, que elas consigam aí atender as suas necessidades, os seus desejos. Estou muito feliz aí com o papo que a gente teve e muito segura de que a gente está no caminho certo, ambos. Queria super agradecer. Acho que essa reflexão é muito válida. Acho que a gente falou sobre muita coisa interessante aqui e também me sinto, que nem a Flávia, assim, bastante segura que estamos dois, tem lugar para os dois, né? Então acho que é isso. A gente se unir cada vez mais para entender como usar tudo isso de forma complementar, né, e não excludente. Obrigada e contem com a gente.